Fala galerinha, beleza? Olha aí, estamos na nossa sexta aula do primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai ver o conteúdo de queda livre, certo? A gente agora vai aplicar, vai pegar alguns conceitos específicos para a aplicação das equações do M e o V, certo? Só que aqui a equação do M e o V ela vai ter uma característica especial, certo? Por quê? Pelo seguinte, o que é uma queda livre? Queda livre é simplesmente um corpo que é abandonado de uma determinada altura, certo? E ele descreve o seu movimento de queda sem ter a resistência de nada, sabe? Não tem resistência do ar, não tem nada impedindo o seu movimento. A única força que vai estar agindo nesse corpo aqui em queda vai ser a força peso. Quem exerce essa força peso? O planeta Terra, certo? O planeta Terra puxa todos os objetos que estão ao redor dele com essa força que a gente chama de força peso, que a gente vai ver um pouquinho nas aulas mais um pouquinho para frente, certo? Ora, se esse cara ele cai devido à ação de uma força, a gente vai ver também mais para frente que todo o corpo que está sob a ação de uma força está também sob a ação de uma aceleração. É uma consequência da outra. Se você tem força aplicada num corpo que não seja zero, que essa força não seja zero, você consequentemente tem uma aceleração que age nesse corpo. Ora, a gente sabe que um corpo em queda livre, cada vez que passa o tempo, maior é a sua velocidade. Logo, se sua velocidade aumenta, significa que ele tem uma aceleração. E qual que será essa aceleração que vai agir nesse corpo em queda? Será a aceleração da gravidade, o que a gente chama de G. O valor de G mais próximo é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente vai arredondar na maioria dos nossos exercícios para 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Isso significa que a velocidade desse corpo em queda livre aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Certo? Então, cada segundo que passa, a velocidade desse cara vai aumentar 10 metros por segundo. Certo? Maravilha. Então, vamos supor que esse cara aqui ele é abandonado de uma determinada altura h. Dizer que um corpo é abandonado de uma determinada altura significa que a sua velocidade inicial, seu V0, será igual a 0 metros por segundo. Ser abandonado é isso daqui, ó. Eu pegar, levantar isso daqui até uma determinada altura e soltar. Se a gente tivesse uma câmera que é uma câmera lenta bem assim, bem moderna, assim, bem poderosa, a gente ia ver que no momento que eu tirasse a minha mão, o corpo ele ia demorar um tempinho para entrar em movimento. Por quê? Até a ação da força fazer efeito, né? Até a força começar a fazer efeito, demora um tempinho. Então, no instante em que eu solto esse corpo, no instante que eu solto, a velocidade dele é zero. Tudo bem? Certo? Então, quando a gente fala que um corpo é abandonado de uma determinada altura, ó, abandonado, eu estou dizendo que a velocidade inicial dele vale zero. Tudo bem? Maravilha. Então, ó, a gente já tem que o corpo ele tem uma velocidade inicial igual a zero. A gente sabe que ele está sujeito a uma aceleração que é vertical para baixo, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver como que vão ficar as equações para o movimento de queda livre, certo? O movimento de queda livre, como eu disse, ele tem uma aceleração constante, logo é um exemplo de movimento uniformemente variado, certo? Vamos ver como que vão ficar as equações para queda livre. Bom, a gente sabe que um corpo que realiza um move, ou seja, que está no movimento uniformemente variado, as equações são aquelas que a gente viu nas nossas aulas, que é posição, qual é a equação da posição em função do tempo? Posição final é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2 de gt quadrado. Tudo bem? Gente, ó, 1 sobre 2 vezes gt quadrado, opa, ou melhor, ó, tô roubando aqui já. Já tô falando as cenas do próximo capítulo, não era para eu ter falado. É 1 sobre 2 at quadrado, certo? Voltando, ó, escrever 1 sobre 2 vezes at quadrado, galera, é a mesma coisa que eu escrever at quadrado sobre 2, tá? Isso aqui é a mesma coisa.
dá no mesmo, é uma forma diferente de escrever, tá? Então, 1 sobre 2 vezes at quadrado é a mesma coisa que at quadrado sobre 2. Certo? Tudo bem? Bom, aqui é a nossa equação da posição em função do tempo para o move. A gente tem outras equações. Por exemplo, da velocidade, que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Certo? Por fim, a gente tem o Torricelli, né? Que é a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido. Certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem, ó, a velocidade inicial de um corpo em queda livre que é abandonado a uma determinada altura é zero. Então, ó, todos os termos que aparecem V0, a gente pode eliminar, porque ele vale zero. Então, eu já vou eliminar aqui, ó. Vou passar um tração vermelho. Aqui elimina, aqui elimina, aqui elimina. Tudo bem? Certo? Outra coisa, gente. Toda vez que você vai fazer o estudo de algum movimento, você tem que adotar um sentido para ser o positivo. Aqui, o nosso movimento é na vertical. E na vertical a gente tem 2 sentidos, ou para cima ou para baixo. E a gente pode escolher, ao nosso gosto, para onde que vai ser o positivo ou o negativo. Certo? Você pode escolher, tanto faz qual você escolhe. Não há um mais certo ou um menos certo. Tudo bem? Para mostrar para vocês, eu vou escolher os dois. Ó. Primeiro eu vou fazer como que ficam as equações se eu adoto para cima como positivo. Certo? Olha só. Se eu adotar para cima como positivo, eu vou tomar o chão como origem dos espaços. Como assim? O zero, a posição zero, eu vou dizer que começa aqui. Então aqui é o meu S igual a zero. S igual a 0 metro. Certo? Ó, eu adotei para cima como positivo. Então tudo que eu conto para cima eu vou contar como positivo. Vai ter posição positiva. E tudo que tiver para baixo desse cara vai ter posição negativa. Certo? Ora, qual que é a posição dessa bolinha? Ué, a posição dela é H. A distância que ela está da origem é H. Então o S0 dessa minha bolinha... Opa, tá vivo. Ah lá, tá vivo. O S0 dessa minha bolinha vai ser igual a H. Então, aonde eu tiver S0, eu vou colocar H. Ó. Aqui, ó. S0 igual a H. Certo? Tudo bem? E, finalmente, ó. Se eu adoto para cima como positivo, olha a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade sempre ela aponta para baixo. Tudo bem? Então, se eu adotar para cima como positivo, a minha aceleração da gravidade sempre vai ser negativa. E, além do mais, a aceleração desse corpo na queda livre vai ser o G. Então, no lugar do A, eu vou colocar G, porque é a aceleração que esse corpo vai ter. Então, aqui onde tem A eu vou apagar. Tudo onde tiver A eu apago. Maravilha. E no lugar eu coloco G, porque a aceleração do corpo em queda livre é o G. G, G, G. Além disso, como eu adotei para cima como positivo e a aceleração aponta para baixo, a aceleração vai ser negativa. Então eu vou trocar um sinal aqui que acompanha a aceleração. Ó. Aqui, aqui e aqui. Então eu vou ter isso aqui, ó. Menos, menos, menos. Logo, a equação do move para queda livre, se eu adoto para cima como positivo e coloco a origem dos espaços aqui no chão, vai ficar da seguinte forma. Ó. A equação espacial vai ficar H menos meio de GT quadrado. Vamos lá. H menos... Colocar, preto. Tá vivo mesmo esse daqui, olha. Menos de meio de GT quadrado. Tudo bem? Certo, gente? E a velocidade? A velocidade vai ficar simplesmente, ó.
Como a velocidade inicial é zero, eu vou ter que a velocidade final vai ser igual a menos de g vezes t. Ok? Finalmente a de Torricelli vai ficar como? Ó, cancelo o V0, ó, vai sobrar só o quê? Menos de 2G ΔS. Lembra que ΔS é o espaço que ele percorre, hein? Então, menos de 2G vezes ΔS. Tudo bem? Essa vai ser a equação. Se eu adoto para cima como positivo e tomo como origem do espaço a posição aqui no chão. Certinho, gente? Tudo bem? Tá, e se eu tivesse adotado para baixo como positivo, professor? Ué, vamos lá. A velocidade vai continuar sendo zero, certo? Só que agora, como eu adotei para baixo como positivo, eu vou pensar o seguinte, ó. Para que esse cara ele sempre ande em posições positivas, eu vou adotar aqui, ó, a posição onde ele está, no comecinho, como o meu S0. Então o S0 aqui, ou melhor, como origem dos espaços. Então a posição inicial dele vai ser zero. Certo? A posição aqui vai ser o zero. E como eu adotei para baixo como positivo, tudo que tiver, todo o movimento que se realizar para baixo e tudo que estiver abaixo dessa posição vai ser positiva. E tudo que estiver acima dessa posição vai ser negativa. Por quê? Porque eu adotei para baixo como positivo. E se eu escolho aqui para ser a minha posição, a origem dos espaços, aqui é o meu zero e tudo que vai para baixo é positivo e para cima é negativo. Certo? De forma que a posição desse cara vai ficar o quê? Posição inicial. Eu adotei aqui a posição onde ele está, onde ele começa como zero. Então não coloco nada. Velocidade inicial é zero. A aceleração agora, ela está apontando no mesmo sentido daquilo que eu adotei como positivo. Então, quando eu adoto para baixo como positivo, o sinal da aceleração é positivo. Sobrando só o que aqui? Posição inicial é zero, a velocidade inicial é zero, sobra só o que, ó? Esse termo aqui, ó. 1 sobre 2 de g t quadrado. E para a equação da velocidade? V é igual a V0, só que o V0 é zero, não vou colocar. GT, só que positivo. Então aqui vai ficar GT. Certo? E para a equação de Torricelli? Velocidade final é igual a inicial, só que é zero, mais 2G ΔS. Opa, 2G ΔS. Certo? Ah, professor, mas qual que eu devo usar? O que você escolher. O que você preferir. Tanto faz. Geralmente, as equações, elas aparecem dessa forma. Vai depender de qual tipo de orientação que você vai adotar. Se para cima ou para baixo. Certo? É importante. O que eu quero que vocês peguem nisso daqui é que a posição inicial, você pode escolher onde você põe a posição inicial não, desculpa. A origem da posição, ou seja, a posição onde o S é igual a zero, você pode escolher, certo? E a orientação você também pode escolher. Aqui, ó, quando eu escolhi para baixo, para mim é mais conveniente escolher o S0 como aqui na posição dessa bolinha e a minha equação vai ficar dessa forma, certo? Quando eu adoto para cima como positivo, é mais conveniente para mim escolher a posição, o zero da minha posição aqui, a origem dos espaços aqui. Mas tanto faz. Você que escolhe onde que vai ser a sua posição zero e você pode escolher qual vai ser a orientação que você vai adotar. Certo? Tudo bem? Então são essas as equações para queda livre. O que a gente vai ver agora é o que a gente chama de princípio de Galileu, que a gente vai ver agora na próxima lousa. Vamos lá. Princípio de Galileu. O que é o princípio de Galileu? É o seguinte, se você pegar com uma câmera e tirar uma foto de um corpo que
que é abandonado de uma determinada altura, em queda livre, vamos supor, eu pego esse apagador aqui, coloco uma câmera filmando, certo? E eu solto ele. E aí, eu faço o seguinte, eu vou vendo qual que é a posição desse corpo a cada segundo. Ou seja, cada segundo que passa, eu tiro uma foto. Por exemplo, no tempo igual a zero, a posição do corpo era aqui. Aí passou um segundo, a posição dele vai ser aqui. A gente vai ver esse tipo de comportamento. Passou mais um segundo, a posição do corpo é essa daqui, ó. O espaço que ele anda de um segundo para outro é cada vez maior. Tá vendo? Ó? No primeiro segundo ele andou esse tantinho. No segundo segundo ele andou esse tanto aqui, que é maior. No terceiro andou esse daqui, ó. No quarto andou esse daqui. Cada vez, como a velocidade dele vai aumentando, a distância que ele percorre de um segundo para outro é maior. E o princípio de Galileu vai fazer o quê? Ele vai montar ele vai me dar uma relação, uma forma de eu ver qual que é a relação que existe da distância para cada segundo. Vamos ver isso devagar. Vamos colocar uns exemplos numéricos aí para ficar mais fácil. Primeiro, a gente sabe que a equação que rege esse movimento é a equação do move. Certo? Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos determinar qual é a distância que ele percorre no primeiro segundo de movimento. Certo? Vamos lá. Então, eu escolhi aqui, ó. Eu adotei o para baixo como positivo. Tudo bem? Como que vai ficar a minha equação? Vamos lá. Eu escolhi para baixo como positivo e eu vou escolher aqui a posição inicial da bolinha como a origem dos espaços. Então aqui é o meu S igual a 0 metros. Então a equação que vai reger o movimento, a função horária espacial que vai reger esse movimento vai ser isso aqui, ó. Posição vai ser posição inicial, que é 0, mais V0t, só que o V0 vale 0, mais isso daqui, ó, mais 1 sobre 2 de G T quadrado. Tudo bem, gente? Maravilha? Então tá, ó. Depois de um segundo, vamos determinar, vou abrir um espacinho maior aqui pra mim, ó. Deixar um espacinho maior aqui. Então aqui, ó, é a minha posição inicial, S igual a 0, certo? E eu quero determinar quanto que ele anda no primeiro segundo, ó. Quanto que ele andou aqui. Vamos lá. Então, para determinar quanto que ele andou no primeiro segundo, eu só vejo qual que é a posição dele aqui. Então, a posição dele aqui vai ser quando o t valer 1 segundo. O S de 1 segundo é igual a 1 sobre 2, vezes a aceleração, que é 10, vezes 1 ao quadrado, porque é depois de 1 segundo. Então, a posição dele depois de 1 segundo vai ser quanto? Ó? 10 dividido por 2, 5. 1 ao quadrado, 1. 5 vezes 1, 5. Então, no primeiro segundo, esse cara ele vai andar 5 metros. Tudo bem? Bom, eu quero saber quanto que ele vai andar daqui para cá. Vamos dar uma olhadinha. Ó, eu posso fazer o seguinte. Eu calculo quanto que ele anda daqui para cá. Ó, eu calculo toda essa distância aqui, ó. E subtraio essa distância. Ó. Toda essa distância menos essa, eu vou ter a distância que ele andou daqui para cá. Do primeiro para o segundo segundo. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele andou tudo. Quanto que ele andou tudo, eu preciso calcular a distância que ele andou depois de 2 segundos caindo. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes 2 ao quadrado, que é o tempo ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó, a posição depois de 2 segundos vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 vezes 4. Ó, 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, 20. Certo, gente? Tudo bem? Ou seja, significa que, ó, essa distância aqui, ó, é 20. Certo? Olha lá, se essa distância é 20 e essa daqui é 5, quanto que vai valer essa? Essa daqui vai valer 15. Tudo bem?
Certinho? Vamos ver quanto que vai valer agora essa distância aqui, ó. Essa distância a gente pode fazer o seguinte, calcula toda essa distância aqui, ó. Ou melhor, deixa eu fazer melhor isso aqui, deixa eu fazer melhor. Apagar esse trechinho aqui. Apagar esse daqui, ó, aí ele fica menos poluído. Eu vou calcular quanto que vale toda essa distância aqui, ó. Vamos ver. Toda essa distância é o espaço que ele percorre depois de quanto tempo? 1, 2, 3 segundos. Então vamos calcular o S3. Só separar assim. Então o S3 vai ser 1 sobre 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes 3 ao quadrado. Opa, 2 feio. 3 ao quadrado. Então eu vou ter isso aqui, ó. S3 é igual a... Ó, vamos fazer assim, ó. 10 vezes meio dá 5. 3 ao quadrado, 9. Então S3 é igual a 45 metros. 45 metros é a distância que ele anda daqui até aqui, ó. Tudo bem? Mas quanto que vai valer essa daqui, ó? Essa distância total aqui, ou melhor, essa distância aqui, ó. Vou colocar aqui os fatores. Essa distância aqui vai ser toda essa distância menos isso. Ou seja, 45 menos 5, 40, menos 15, 25. Então essa distância aqui, ó, 25. Tudo bem, gente? Certo? Gente, ó, o que o princípio de Galileu diz? Eu não vou continuar isso daqui, eu já vou dizer para vocês qual que vai ser esse próximo número, ó. Esse número aqui, ó, ele é igual a 5 vezes 1. Certo? Esse segundo número aqui, ó, vou até fazer de outra cor. Esse segundo número aqui, ó, aqui é 5 vezes 1, aqui é 5 vezes 3, aqui é 5, 25 é igual a 5 vezes 5. Esse cara aqui, sabe quanto que vai ser? Vai ser 30. Porque vai ser o meu... Opa, 30 não, vai ser o meu 35, desculpa. Vai ser o meu 35. Que é igual ao meu 5 vezes 7. Tá, professor, o que você quer dizer com isso? O princípio de Galileu fala o seguinte, ó. Que o espaço percorrido para movimentos acelerados, ou movimentos no MOVE, eles são proporcionais ao primeiro deslocamento vezes os números ímpares. Como assim, professor? Olha só. No primeiro deslocamento dele, no primeiro segundo, ele percorreu 5 metros. Que é 5 vezes 1. 5 vezes o primeiro ímpar. 1. Nesse segundo deslocamento aqui, ó, do primeiro segundo para o segundo segundo, ele andou 15, que é 5 vezes 3, que é o segundo número ímpar. No terceiro aqui, ó, do segundo segundo para o terceiro segundo, ele percorreu 25, que é 5 vezes 5, que é o terceiro ímpar. E assim vai. Esse outro trecho aqui é 35, que é 5 vezes 7, que é o quarto número ímpar. Qual que seria o próximo? Qual que seria a próxima distância que ele ia percorrer? Ia ser 5 vezes o próximo ímpar depois de 7, 9. Então, ó, o seguinte, o princípio de Galileu fala o seguinte, ó. Vou apagar aqui, ó. Vamos supor, isso a gente pegou para um corpo em queda livre, com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado e uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Porém, como eu disse, o princípio de Galileu vale para qualquer corpo que está com uma aceleração constante. E como que a gente vai usar esse princípio de Galileu? Você vai fazer o seguinte. Ó. Vamos supor que o primeiro deslocamento aqui seja ΔS. Você calcula lá e determina.
ΔS. Qual que vai ser esse segundo deslocamento aqui, ó? Vai ser ΔS vezes 3, porque o primeiro é vezes 1. Qual que vai ser esse segundo espaço aqui que ele percorre? Vai ser ΔS vezes 5. Tudo bem? Qual que vai ser o próximo? ΔS vezes 7. Qual que vai ser o próximo? ΔS vezes 9. Tudo bem? De forma que, ó, qual que vai ser o comprimento total? Por exemplo, como que eu faço para determinar quanto que ele andou em tudo aqui? É só você somar, ó. 1 ΔS mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16. Certo? Então, ó, o que eu quero que vocês entendam com esse princípio aqui? Se você conseguir determinar o primeiro deslocamento, você consegue determinar o espaço que ele anda e quantos segundos você quer. Certo, pessoal? Ou qualquer outro deslocamento, por exemplo. Se ele te dá o tamanho desse deslocamento aqui, você sabe que esse deslocamento aqui é 5 vezes o primeiro. Dessa forma você consegue determinar todos os outros. Esse aqui é o princípio de Galileu, desculpa, eu falei Arquimedes anteriormente, mas é Galileu. Esse aqui é o princípio de Galileu. E isso vale não só para corpos em queda livre, mas também para corpos com aceleração horizontal. Por exemplo, tinha um exercício que ele falava assim, ó. Um exercício, se eu não me engano, eu acho que da FUVEST. Vou pegar aqui, ó, um espacinho. Ele falava assim, tinha um grupo de motoqueiros, Aí tinha um monte de motoqueiro num tal lugar. Saiu o primeiro motoqueiro, então tá lá o grupo de motoqueiros aqui, tem um monte de motoqueiro. Saiu o primeiro. Depois de um segundo, então o primeiro saiu daqui, ó, saiu nesse instante. Depois que o primeiro saiu, depois de um segundo, saiu o segundo. Tudo bem? Eles saem com a mesma aceleração. Todos vão sair com a mesma aceleração. Só que um vai saindo um segundo depois que saiu o outro. Então, ó, depois que saiu o primeiro, vai sair o segundo. Então, esse cara aqui ele vai estar nessa posição aqui. E o outro vai estar aqui e vai ter um grupo de motoqueiros. De forma que o desenho que vai se formar, depois que vários motoqueiros saíram, vai ser parecido com esse desenho aqui. O desenho vai ser parecido com esse daqui. De forma que você consegue determinar, se você consegue determinar a distância do último motoqueiro para o penúltimo que saiu, você consegue determinar as outras distâncias. Tudo bem, gente? Vai aparecendo isso nos exercícios e aí vai ficando mais claro. Certo? Esse foi o nosso exercício de queda livre. O mais importante é você entender como que aquelas equações se aplicam nos exercícios de queda livre. Beleza? Qualquer dúvida, revê de novo o vídeo e manda as dúvidas pra gente. Forte abraço, galera!